Hoje em dia, quando a gente vai falar em relação a filmes de herói ou ao universo de herói, com certeza todo mundo vai falar sobre o universo da Marvel, né? A nossa queridíssima Marvel, onde temos o Homem de Ferro, o Homem-Aranha e blá 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 blá, todos os heróis. É o filme Vingadores Ultimato, o filme mais visto e mais bombado na bilheteria, né? Mas você já parou para se perguntar por que os filmes da DC estão uma porcaria e tudo mais, e que muita gente acha a criação da história dos filmes da DC melhor, mas quando vai pro cinema ninguém liga, todo mundo só quer saber da Marvel e ama Marvel, né? Inclusive eu sou apaixonado pela DC, né? E eu queria explicar um pouco mais sobre esse mundo, sobre um olhar de um ponto de um fã crítico, podemos dizer assim, e explicar talvez os possíveis motivos do porquê que a DC nunca anda com os filmes dela, nunca anda, né? Mas enfim. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de vlogs e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é de um quadro que eu tenho aqui no meu canal que se chama Recomendando Filmes. Apesar de que hoje eu não vou estar falando apenas de um único filme, eu vou estar falando sobre a área de cinema em geral e os seus filmes, né? Mais especificamente da DC e os seus diversos trilhões de problemas de se comparar com a Marvel, né? Podemos dizer assim. Mas querendo ou não, eu ainda assim vou recomendar vários filmes que eu gosto, que deu certo, que funciona e tudo mais. Lembrando que aqui no meu canal tem diversos quadros, inclusive eu já tenho outros vídeos falando sobre outros filmes. Nesse quadro Recomendando Filmes, eu também tenho um quadro chamado Recomendando Séries, onde eu também falo sobre algumas séries e os porquê que você deveria assistir. Lembrando que tudo que eu falo aqui é sempre tentando não dar nenhum spoiler, eu não dou spoiler de nada. E galera, se vocês quiserem conhecer o meu canal mais a profundo, vou estar deixando nos comentários o link de todas as playlists aí e tudo mais. E desde já, pelo amor de Deus, eu peço humildemente que já deixem um like, porque eu já tô vendo a trabalheira que vai me dar pra caramba gravar esse vídeo, falar sobre tudo isso, a edição, o roteiro. Então, véi, já deixa um like, porque já sei que esse vídeo vai ser longo e vai me dar um trabalho pra caramba. Nem sei, inclusive, quando é que eu vou postar, mas enfim. Bom, quando a gente fala de heróis, a gente vai falar sobre duas empresas grandes e dominadoras sobre isso, que é a queridíssima Marvel, né, que todo mundo já conhece, onde tem heróis como o Homem de Ferro, Homem-Aranha, temos também o Homem-Formiga, tem o Capitão América, tem não sei o que, tem um monte de herói, tem o Hulk, blá blá, todo mundo já conhece. E quando a gente vai falar da DC, a DC Comics, né, uma outra empresa também de heróis, onde nós temos o Superman, Mulher Maravilha, Flash, blá 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 e tudo mais. Desde a década de 60, 70 e 80, as histórias em quadrinhos chegou em um momento bem auge, né, onde contava as histórias de super-heróis e as pessoas gostavam demais, lia, né, principalmente a cultura pop dos nerds, que era apaixonado e que hoje em dia todo mundo ama e idolatra super-heróis e essas coisas, que não é apenas mais de um grupo, que não é algo mais de um nicho, né? Eu costumo dizer que o cinema, ele quebrou a bolha de aquele conteúdo ser para um público específico, né? Como eu falei para vocês, antigamente, meados de 70, quem consumia quadrinhos ou via a história de super-herói, normalmente era um público mais nerd, um público mais jovem, ou sei lá, o que é aquela galerinha lá mais geek e tal, que só curtia aquele estilo. Hoje em dia não, hoje em dia você para ou conversa com qualquer pessoa, todo mundo é apaixonado e querendo ou não, isso se dá à grande maestria maravilhosa da Marvel, que conseguiu fazer isso plenamente. Mas vamos lá. A DC, ela foi a quem começou a criação desse mundo de super-herói, a bombar com o queridíssimo e o grandioso Batman. Pois é, galera. O Batman, antigamente, ele era de uma forma totalmente diferente do que conhecemos hoje, né? Claro que ele ainda tem algumas características, né? Se você pegar e tudo mais, mas se você for comparar o Batman de hoje
hoje, o Batman da sua criação, você vai ver a completa diferença de muitas coisas. Tanto é que o Batman, ele era um detetive, né? Um dos maiores detetives e tudo mais. Tanto é que o nome DC Comics era de Detective Comics, alguma coisa assim, que se tornou DC, né? Justamente por causa do Batman, se não me falha a memória. Galera, já vou logo dizendo que eu não entendo de tudo, provavelmente eu posso falar alguma coisa errada ou asneira, vocês me corrijam aí nos comentários, fiquem à vontade. Tudo que eu peço é que me corrijam aí, sem me xingar, sem nada, né? Com respeito. E eu só vou estar dando uns pontos aqui de coisas sobre o que eu acho. Enfim, a DC começou aí com esses heróis e que todo mundo idolatrou o Batman, e eu já vou falar os motivos do porquê todo mundo idolatrou o Batman. E aí começou a vir também um outro herói mais famoso que todo mundo já conhecia. Depois do Batman veio o Superman. E aí sempre o Superman e Batman existem trilhões de histórias que tem de Superman e Batman, mas ainda assim o herói mais popular do mundo é o Batman, né? Pois é, eu acho que não tem uma pessoa no mundo que você chega e diz, você conhece o Batman, e ela diga que não conheça, né? Bom, o tempo foi passando e, é claro, foi surgindo a Marvel com a mesma proposta de criar heróis, né? De trazer histórias, de criar conexões, inclusive entre os heróis. E aí ela começou a trazer o Homem de Ferro, teve o Hulk, teve a Marvel, teve entre várias outras criações e etc. A DC, ela tem histórias fantásticas, né? Se você já leu um quadrinho, se você pelo menos já viu e tudo mais, ela tem histórias simplesmente magníficas. E não apenas uma, mas eu diria que muitas, mas muitas histórias de explodir a cabeça, porque ela é uma coisa complexa. Uma das coisas mais incríveis que a DC fez na sua época foi que cada vez ela lançava vários heróis. E aí, um belo dia, ela olhou e perguntou, por que não a gente pegar todos esses heróis que estão separados e juntar todos em uma única história? Veja só que negócio fantástico e louco, pegar todos aqueles heróis, cada um que fulano gostava de, sei lá, do Superman, ciclano gostava do Batman, fulano gostava de Lanterna Verde, tal, juntar todos em uma só história. E aí todo mundo que gosta de um ou do outro vai assistir a mesma história. E foi pensando sobre isso claramente que a DC, ela criou a famosa Liga da Justiça. Pois é aquele desenho lá, Liga da Justiça, pois é. Então é claro que isso simplesmente bombou, a criação da Liga da Justiça, o começo dela, do Batman e tudo mais. Claro que a gente, olhando pela sua concorrente, a Marvel, ela também resolveu ter a mesma ideia, pegar todos os heróis e suas criações e juntar todos em um único filme ou em um único história e tudo mais, etc. Que, como todo mundo sabe, foi os Vingadores. Pois é, os Vingadores é a mesma construção que a DC fez com a Liga da Justiça. Vocês estão entendendo as meras semelhanças? De uma certa maneira, de um ponto histórico, a DC sempre teve um passo à frente da Marvel. Vocês perceberam que cada vez que a DC criava uma coisa, a Marvel ia lá, copiava e criava também, né? Ela não apenas copiava, tá, galera? Eu não tô dizendo que a Marvel só fazia isso. É claro que a Marvel é maravilhosa. Copiar aquela ideia, ela aprimorava, dava o seu estilo, o seu jeito, que é normal, né? Em todo canto existe aquele ditado, né? Nada se copia, tudo se... Como é? Nada se cria, tudo se copia. É mais ou menos alguma coisa assim, né? E querendo ou não, no mundo de hoje é muito difícil você criar algo que ainda não foi inventado, porque quase tudo que você olhar já foi inventado. Por exemplo, o YouTube. Querendo ou não, se você for gravar um vídeo no YouTube, se você for fazer alguma coisa no YouTube, provavelmente você vai ter já algum tipo de influência sobre alguém que já debate sobre o mesmo assunto que você ou algo parecido. Mas é claro que você tem que criar a sua própria construção, o seu próprio ser, sua própria identidade, blá blá blá. Vocês entenderam, né? A DC, ela criou bastante heróis, criou bastante histórias, sendo que chegou um ponto que ela tinha muitos heróis novos, incríveis, surgindo e não tinha como se conectar com os heróis antigos, sabe? O leque de heróis que ela tinha da Liga da Justiça. Então ela pensou, o que é que a gente pode fazer para incluir esses novos heróis e as histórias novas que a gente criou, incluir nessas histórias. E aí foi então onde eles falaram, por que a gente não brinca com o universo, não apenas o universo, mas no multiverso, a criação de vários planetas, de vários multiversos diferentes, né? Planeta Terra 1, Planeta Terra 2, que é uma cópia, uma semelhança, brincar com o tempo também,
viagem no tempo, tudo isso, porque aí a gente consegue, sempre quando for surgir um herói novo ou criar um herói novo, a gente consegue ter um respawn e colocar ele dentro das nossas histórias, falar que ele veio do multiverso 52 para ajudar, sei lá, o Flash do universo 3 e tal. E ela começou a criar esse tipo de coisa. Inclusive, teve uma das coisas que foram as famosas crises, né? As crises era esse nome que a DC dava quando tinha alguma coisa extra multiversal e tudo mais. E você já deve estar reconhecendo isso agora na Marvel também. Pois é, galera, a Marvel viu isso da DC na época, ou anos atrás, e a Marvel também resolveu querer fazer isso. Novamente, a DC criava uma coisa, a Marvel copiava e aprimorava. Tanto é que hoje em dia a Marvel, ela tá hoje em dia focando muito no cinema, né, e também nas séries, como a série do Loki, brincando com o multiverso. Acabou de lançar também o filme de Doutor Estranho, e também que brinca com tudo isso e tal. Mas vocês vão entender aonde eu quero chegar. Então, a DC, ela sempre parecia estar um passo à frente em questão de história, em questão de personagem, em questão de aprofundamento, em questão de sempre resolver os seus problemas, seja em criação de personagens e tudo mais. E a Marvel sempre parecia estar ali atrás, mas ainda se mantendo. Mas aí, galera, tem uma coisa que eu sempre costumo dizer. Quando você vai contar uma história que vai sair, seja de quadrinhos, ou seja de livros, ou alguma coisa assim, para o mundo cinematográfico, o mundo de cinema, tem que haver uma conversão. Eu acho que as pessoas ainda hoje não entendem que o mundo de cinema, a forma como você vai contar aquela história é totalmente diferente, até porque tudo envolve literalmente o áudio e o visual, a imagem, algo gravado, vocês estão entendendo? Porque querendo ou não, nos livros é algo muito diferente, você não tem ali o áudio, quer dizer, hoje em dia existe audiobook para você ler o livro, mas vocês entenderam, né? Hoje em dia não tem algo muito visual, você não vai ler um livro visualmente, né, e tudo mais. Então, querendo ou não, tem que haver uma conversão sobre isso, tem que haver também uma conversão de roteiro. Às vezes um livro é muito grande, tem muitas coisas que dá para você cortar e tudo mais, deixar algo mais supimpa, enxuto, para botar no filme, né? Para às vezes o filme não ficar lotado de coisa grande e chato e sei lá, né? Então às vezes o diretor de cinema, a pessoa que vai tentar converter, não, às vezes não é só uma pessoa, tá, galera? Existe um monte de pessoas que vai fazer essa conversão junta, né? O próprio diretor, às vezes na edição, a trilha sonora, todo um conjunto para fazer essa convenção. Mas querendo ou não, na maioria das vezes, quando vai acontecer a conversão, seja de um livro, ou de história em quadrinho, ou de qualquer outra coisa, para um mundo cinematográfico, para um mundo de filmes, normalmente não é igual, é diferente, né? Eu posso, sei lá, citar, por exemplo, os filmes de Harry Potter. E o primeiro filme de Harry Potter basicamente é a mesma coisa, muda uma coisinha lá. O primeiro filme até o segundo, se eu não me engano, foi quase igual ao livro, mas depois do terceiro ou foi do quarto, as coisas começaram a mudar, tudo mudou e teve fã que não gostou, porque teve fã que gostava, blá blá. Enfim, mas querendo ou não, em resumo, os filmes de Harry Potter, a saga de Harry Potter é maravilhosa, é perfeita, não tem uma pessoa assim que realmente goste ou entenda a história e tudo mais que diga que o filme é uma bosta, o filme é um lixo. Não, porque o filme houve uma conversão da maneira correta, eles tiraram alguns pontos ali que talvez eles acharam que não seria tão interessante, não enchesse tanta linguiça, e a cada filme de Harry Potter foi explodindo cada vez mais o seu universo e tudo mais. É claro que, como eu falei, nos livros ou na maneira contada em escrita, deve ter com certeza muito mais coisa, mas o diretor e as outras pessoas vai ter que cortar coisas que não vai dar para caber no filme, a não ser que você queira fazer um filme de 50 horas ou por aí se vai, né, e tudo mais. Outro filme maravilhoso que veio de livros é o próprio O Senhor dos Anéis. Pois é, O Senhor dos Anéis veio do livro de Tolkien, acho que é Tolkien, né? Enfim, O Senhor dos Anéis veio também do livro, a trilogia. É claro que o livro é gigantesco de informações, é enorme, porque quando você vai ler o livro, você pega um livro dessa grossura e o cara, ele narra cada ponto do livro, ele narra o espaço, narra a natureza, narra um guaxinim que tá passando ali perto do personagem, narra cores das flores, a quantidade de vento, tal. Mas se você for converter isso pro cinema,
cinema, você tem que converter todas essas informações em algo visual, vocês estão entendendo? Então você não precisa necessariamente ter uma narração entre personagens, você não precisa necessariamente ter uma demora toda sobre aquela descrição, porque você já vai estar mostrando através de imagem tudo aquilo. Então há uma conversão dos livros do Senhor dos Anéis para os filmes. William, e é claro, os livros e os filmes têm muita coisa que são diferentes, muita coisa que se modificou, muita coisas que foram cortadas, mas aí eu pergunto novamente para vocês, para quem gosta do Senhor dos Anéis e tudo mais, gosta do livro e tudo mais, eu lhe pergunto, o filme, a trilogia, os 3 filmes do Senhor dos Anéis, é uma porcaria? É ruim? Claro que não! Tanto é que o Senhor dos Anéis, sei lá quantos Oscars ganhou 11, 10, sei lá, 15, 200 Oscars, foi Oscar de efeitos especiais, ganhou Oscar de audiovisual, ganhou um monte de coisa. O Senhor dos Anéis, inclusive, é um dos meus filmes favoritos. Eu espero em breve poder falar sobre esse filme. William, tá bom, já entendi. Você tá enrolando, tá falando muita coisa, e aí é onde você quer chegar com essa bagunça toda entre a DC e a Marvel. É aí onde a DC, ela se complica demais entre converter um mundo para o outro mundo. A DC, ela consegue narrar as suas histórias através de animação. Todas as animações da DC é incrivelmente bem feita, bem elaborada. Inclusive os filmes das animações fazem muito sucesso, inclusive muito nos Estados Unidos e também no mundo dos exteriores. E cara, eu tirei o ano passado, né, 2021, eu tirei o ano passado e peguei a lista de todos os filmes da DC de animação, botei na ordem cronológica, porque é muito filme pra dedéu, pra entender a história e tudo mais, e é simplesmente maravilhoso, né? Inclusive, eu vou estar deixando, qualquer coisa se eu me esquecer, vocês me avisem, mas eu vou estar deixando aí o link do site que eu usei como referência para tentar assistir os filmes das animações em ordem de história cronológica, né? Porque às vezes um filme é lançado depois, mas ele conta a história antes, às vezes um filme de animação lança antes, mas a história tá lá na frente. Então, para você entender a ordem certa da história, das animações e tudo mais, eu vou estar deixando aí o link que eu utilizei e é simplesmente magnífico. A criação, o traço, a forma como é contada. Porém, como a gente sabe, a animação, o filme de animação é diferente de filme de live action, né? De pessoas reais e tudo mais. Então tem que haver também uma conversão. Vocês estão entendendo que existem vários tipos de conversão de como você vai contar uma história. A conversão de um livro para uma animação, de uma animação para um filme live action, de um filme live action, sei lá, para uma série. Existe todo um patamar para se tornar aquele negócio adequado àquele certo tipo de sistema. O que aconteceu é o seguinte, a DC, ela começou a tentar criar os seus primeiros filmes, né? Como, por exemplo, um dos filmes maravilhosos que muita gente gosta é o filme do Batman, né? Que nós tivemos como o diretor maravilhoso Christopher Nolan, que criou a trilogia do Batman e que foi simplesmente maravilhosa. Foi a primeira vez no mundo cinematográfico, filme live action, que ele conseguiu trazer um Batman que os fãs realmente gostassem. Como assim ele conseguiu? Porque antes da trilogia do filme do Christopher Nolan, né, do primeiro Batman que lançou em 2005, já existia várias outras versões de Batman, já tinha existido vários outros filmes de Batman, inclusive tinha até uma série de humor sobre o Batman também, mas não era tão levado a sério. Quando surgiu esse filme, é outro patamar. Você vê que a história é diferente, você vê que todo o roteiro é diferente, você vê que todas as coisas sobre o Batman é diferente, vocês entenderam? Sendo que depois desse filme da trilogia do Batman, a DC meio que resolveu deixar aí quieto, né? Não vamos mais mexer tanto nesses filmes de herói não, que não tá tão legal. E aí, eu acho que foi a partir desse ponto que a DC começou a se lascar. Por quê? Como assim, William? Porque aí começou a vir a Marvel. A Marvel falou, vamos começar a investir em filmes também. Qual é um herói assim que ia agradar todo o público, desde os adolescentes até os mais adultos? Era o Homem-Aranha, o cara da vizinhança, pois é, que também teve uma trilogia maravilhosa. É claro que a trilogia ela teve uma decadência do primeiro filme ao último filme, diferente da trilogia do Batman, que foi ao contrário, do primeiro até o último filme foi maravilhoso, mas mesmo assim começou. Enquanto os filmes da DC, ao decorrer do tempo, entrava em esquecimento, a Marvel começou
começou a jogar filmes ali, a começar a testar coisas novas, inclusive um dos filmes ruins da Marvel, né? Já a gente fala tanto filme bons da Marvel, foi os filmes do Hulk. Pois é, você se lembra do filme do Hulk? Inclusive não apenas um, teve um filme de Hulk com um ator, depois lançou outro filme de Hulk com outro ator e tudo mais, e aí teve inclusive muitas brigas entre o diretor e o ator no segundo filme de Hulk. Foi a maior loucura e tudo mais. Enfim, os filmes de super-herói naquela época era tipo, vai, mas não vai, vai, mas não vai, dá certo, mas não dá certo. Pelo menos a Marvel, ela tava tentando botar os seus heróis ali, ela tava tentando colocar alguma coisa ali. A DC, ela tentava, mas ficava parada, quase inexistente, investindo em outras coisas. Até que então, jovens, em 2008, simplesmente lançou o boom, o início, era isso que eu queria dizer, o título seria O Início do Mundo, né? Que é nada mais, nada menos do que o filme do Homem de Ferro. O primeiro filme do Homem de Ferro. E aí eles criaram mais um filme achando que iria ser talvez um filme mediano, talvez pra bom, pra mais ou menos. E eles falaram, lança esse filme aí do Homem de Ferro. Ele é um pouco diferente, a abordagem dele é toda diferente. Ele é tipo um herói que não tá nem aí, em paz e tal. Lança esse cara aí. Vai, vamos ganhar um pouquinho de dinheiro pelo menos com alguma coisa, né? Com alguma coisa. E é claro, como a gente sabe, o primeiro filme de Homem de Ferro foi simplesmente um estouro, um boom em questão de cinema de filmes de heróis. E naquela época eu me lembro, quando tinha lançado o primeiro filme do Homem de Ferro, eu me lembro que quando eu era criança eu assisti e reassisti várias vezes o primeiro filme, porque ele era diferente de qualquer herói. O Homem de Ferro, né, o personagem Homem de Ferro, ele não é aquele herói bonzinho igual os filmes do Superman, né? Quem assistiu também os filmes do Superman da DC e tudo mais, que é um cara bonzinho, coerente, tal. Existe toda uma questão também mais complexa, né? O do Homem de Ferro, que ele é um cara rico, que ele consegue literalmente fazer tudo, ele é um cara que esnoba, mas ao mesmo tempo tem a parte séria, que ele é um criador de armas e tava vendendo arma pra terrorista, e ele começa a ficar puto com isso, puto com o governo e tal. E ele só começou a crescer a partir daí. O segundo filme foi outro boom, apesar da galera dizer que não foi tão bom, vai lá, não importa, foi um boom também, que melhorou mais ainda o personagem no terceiro filme também. A partir daí, a partir do primeiro filme do Homem de Ferro, a Marvel pensou em seguinte, cara, vamos fazer com que os outros personagens eles sejam coerentes para que talvez lá no futuro, se der certo, a gente junte esses caras lá, igual como a gente faz nos quadrinhos, saca? Nos quadrinhos a gente não cria a história, não criou a história de cada herói e tudo mais, e a gente depois juntou e explodiu. Vamos fazer isso no mundo cinematográfico. E não foi diferente. Enquanto a DC ela ficava dormindo, ou sei lá o que a DC tava pensando na vida, às vezes lançava um filme ali que não tinha nada a ver, de super-herói, às vezes lançava outro filme. Inclusive tem um filme maravilhoso da DC que ele não bombou por vários motivos. Entre eles é que ele é um filme que não faz parte da história, mas que é simplesmente maravilhoso, que é o filme Watchmen, cara. Esse é um dos filmes que mais eu fico triste, porque quase ninguém conhece esse filme. E cara, assista, só assista esse filme quando você estiver sem fazer nada. E tenta assistir esse filme apenas como um filme único. Você não vai precisar ter outros filmes para assistir nem nada. O filme Watchmen é simplesmente insano, maravilhoso. Mas por toda a questão que a Marvel estava começando a estruturar todos os seus filmes, né, e tudo mais, eu acho que ele entrou no esquecimento, mas enfim. Bom, a partir daí, como a gente sabe, a Marvel, ela começou a tentar criar uma história coerente entre todos os personagens. E eu acho que é a partir desse ponto que a gente deve começar a prestar atenção, que foi a partir daí onde ela criou, sei lá, o Capitão América, os filmes do Capitão América, né? Criou também o filme do Thor, que não foi tanto sucesso assim, mas ele já iria servir para algo futuro, que todo mundo já sabe muito bem. Depois, enfim, ela começou a criar lá os seus personagens, a galera, opa, tá legal, tá bacana, tá legal demais, show demais, até que ela fez que já era esperável, né? Se uma coisa tava dando certo, vamos juntar toda essa coisa e explodir. E foi isso que ela fez com o filme Vingadores, o primeiro filme de Vingadores. Eu lembro que eu fui no cinema, cara, assistir esse primeiro filme, foi sensacional, porque pela primeira vez eu tava vendo um filme
que era meio que crossover na minha cabeça. Ah, ele é personagem do mesmo universo, eu sei, mas pela primeira vez eu tava vendo um super-herói ali junto com outro super-herói com super-herói. Tinha o Homem de Ferro, o Hulk, tinha o Arqueiro, tinha todo mundo ali junto. E pela primeira vez eu pensei, cara, é legal porque quem não gosta do Homem de Ferro, sei lá, a pessoa que gosta só do Hulk, ela vai ver aquele filme só por causa do Hulk. A pessoa que gosta do Homem de Ferro, ela vai ver aquele filme só por causa do Homem de Ferro. A pessoa que gostaria de ver o filme da Natasha, tal, ela vai assistir por causa do... Enfim, as pessoas não tinham apenas um único motivo para assistir aquele filme, não apenas por um único personagem, mas por todos os personagens. E que era com certeza que iria fazer um boom de bilheteria. Eles iriam conseguir lucrar um pouco mais de dinheiro justamente por essa ideia que surgiu desde os quadrinhos, lembra? Em juntar todo mundo e as pessoas iriam querer assistir aquele único filme porque com certeza iria ter algum personagem ou alguma pessoa ou alguma base de fã que já gostava daquele personagem específico e vai assistir aquilo e vai ver os outros personagens juntos em combate, ver que negócio louco. E a partir daí o resto é história. A Marvel simplesmente dominou os filmes do herói, a Marvel continuou com essa mesma pegada, com essa mesma ideia, com esse mesmo planejamento. Era isso que eu queria chegar. Planejamento de história entre os personagens. Lançou os Vingadores 1, depois lançou vários outros personagens, lançou um dos filmes que ninguém dava nada, foi o Guardiões da Galáxia, velho. Quem eram os Guardiões da Galáxia? Ninguém conhecia os Guardiões da Galáxia. Já existia lá nos quadrinhos, mas ó, ninguém ligava. É isso que eu tô dizendo. Às vezes as histórias em quadrinho é uma porcaria, mas se você converter para o mundo cinematográfico da maneira correta, fica maravilhoso. É o que aconteceu com Guardiões da Galáxia. Era um filme meia boca, na verdade as histórias em quadrinho eram meia boca, blá blá blá. Ninguém ligava, ninguém sabia da existência. Quando foi pro cinema, explodiu, bombou, né? Inclusive é maravilhoso. Enfim, eles começaram a criar novos personagens e juntava todos esses personagens, até que chegamos ao ápice, né, dos Vingadores, Guerra Infinita e o Ultimato, que foi aonde ele simplesmente juntou todo mundo. Ele falou, quero todo mundo aqui, até o Homem-Formiga, eu quero desde a Formiga até o cara grande, eu quero todo mundo nessa bagaça. Tudo que a gente fez durante todos esses anos, durante todo esse planejamento, a gente vai botar todo mundo em um único filme. Não vai ter uma pessoa no planeta Terra que não vai ver esse filme, porque com certeza vai ter alguém dentro desse filme, algum personagem que aquela pessoa ela vai vir assistir, querer comprar ingresso para ver esse filme e vai ver todo o contexto desse filme. Só pela forma como eu tô narrando, eu me arrepio, porque claramente foi uma construção de questão de anos. Claramente foi uma construção de um planejamento, porque não é fácil você juntar a história de um herói com outro herói e ele fazer sentido dentro do mesmo universo, vocês estão entendendo? A DC, ela fazia ao contrário. A DC, ela criava um filme de um herói, mas que não fazia conexão nenhuma com outro herói. Então isso é desestimulante por si só, você só criar algo que não tem conexão. Até hoje ela continua fazendo isso, já já eu vou chegar onde eu quero. Eu disse que esse vídeo iria ser grande porque eu já preparei o roteiro aqui, né? Eu fico olhando o roteiro para não me perder, para vocês entenderem. Cara, é complicado. Então, mas vamos lá. Enfim, resumidamente, a Marvel, ela dominou tudo isso. Na minha humilde opinião, não apenas não por causa dos personagens que são maravilhosos, mas por ela ter criado essa fórmula mágica maravilhosa de criar conexões entre os personagens, entre história, entre tudo, e o ápice principal, na minha opinião, eu acho que não vai acontecer novamente, nem tão cedo no mundo dos heróis, mas a gente nunca sabe, né, que é o ápice do Ultimato, aquela guerra onde surge todos os heróis e a galera grita no cinema, é simplesmente insano e maravilhoso e hilário, né? E a Marvel, ela fez ainda além. Lembra que eu falei que a Marvel na época de 70, 60, 80, 90, ela era sapequinha, copiava as coisas da DC e aprimorava? Ela fez isso com o mundo cinematográfico, sendo que dessa vez quem ficou para trás foi a DC. Enfim, a DC, ela caiu em decaimento em todos os tipos de questões possíveis, enquanto a Marvel em questão cinematográfica só aumentava. Inclusive nós temos a famosa sigla UCM. UCM significa Universal Cinematographical da Marvel, né? É basicamente isso, o universo cinematográfico da Marvel, né? E que até quando parecia que a Marvel iria errar, ela conseguiu acertar
eu aposto que muita gente não reparou, né? Como assim o William não reparou? Por exemplo, a Marvel, ela começou a decolar, mas ela não poderia ir sem um dos personagens principais, que era o Hulk. Pois é. E lembra que eu falei pra vocês que os primeiros filmes do Hulk ali foi meia boca, depois trocou de personagem e tudo, mas tava uma bagunça de todas as formas? Pois é, aí ela botou um novo Hulk com um novo personagem e simplesmente ela disse, ó, é esse daqui e vai. E a galera comprou a ideia. Ela nem sequer, se vocês observarem, a Marvel, ela é tão inteligente em questão de planejar a história, em questão de tudo isso, que ela nem sequer toca no assunto antepassado ou história antepassada do Hulk, né? Ela já vai logo ali decolando o novo Hulk ali, sem... É como se ela chegasse e dissesse, ó, esse é o novo Hulk, esse é o novo ator, esquece aqueles filmes do Hulk merda que a gente fez com aqueles atores, esquece, só esquece, pega isso aqui e continua decolando, e foi. E funcionou, né? Mas quando a gente vai falar dos filmes da DC, aí é outra história. A DC ficou com inveja porque foi ultrapassada claramente pela Marvel na questão de universo cinematográfico, e a DC, ela tentou começar a correr atrás de criar filmes e copiar a Marvel. Olha só que loucura. A Marvel, que antes era a pessoa que copiava, reverteu a história. A DC agora queria copiar o padrão da Marvel. Mas é aí onde começa toda a cagada, na minha humilde opinião. Primeira coisa, a DC quis fazer tudo nas pressas. Quis não, na verdade ela fez tudo nas pressas. Um dos maiores desgostos que todo mundo como fã da DC teve foi quando lançou o filme Lanterna Verde, que na verdade esse filme deveria ser um filme esquecido por todo mundo, cara. Enfim, o Lanterna Verde, ele é um dos principais personagens, que ele faz parte do grupo da Liga da Justiça, sendo que ele tinha lançado em 2011 o filme de Lanterna Verde e foi uma completa porcaria em todos os aspectos. O primeiro aspecto é a história, que é uma merda, não vou nem entrar em detalhes. E o segundo aspecto é os efeitos, não é nem especial, é efeito desespecial, defeitos especiais, é mais ou menos isso. Sendo que aí a DC, ela tentou criar os personagens, sendo que quanto mais a Marvel subia, ela meio que tentava criar ali, cria aí, vai Julinho, cria aí uma história, qualquer personagem, vamos lá. Aí criou o Superman, fez o filme do Superman, depois fez o filme Batman vs Superman, depois fez, sei lá, o filme não sei de quem, depois de não sei mais lá de quem. E aí, por último, para cagar com a história por completo, a DC, ela viu que já estava no lixo quando ela criou um outro filme mais lixo, que foi a Liga da Justiça. Sim, a DC, ela criou poucos personagens ali e depois ela tentou juntar aqueles poucos personagens com história meia boca para tentar fazer o ápice igual da Marvel como os Vingadores Ultimato. Ela criou a Liga da Justiça, sendo que... Ai, meu pai, dá uma dor no coração falar isso, mas esse filme da Liga da Justiça de 2017 é um dos piores filmes, assim, de conversão que eu já expliquei pra vocês. Pra quem já sabe um pouco das histórias, ou pra quem já assistiu as animações da DC, né? Se eu não me engano, aonde começa a animação da Liga da Justiça, se eu não me engano, é o Ponto de Ignição, que foi uma animação lançada em 2013, que é maravilhosa. Eu não me lembro se é exatamente aí, ou se é na Liga da Justiça Guerra, que foi em 2014, eu não lembro. Mas eu sei que uma dessas animações, ele mostra o início da Liga da Justiça, que foi um início meio forçado, né? Porque vinha um vilão, eu acho que era o Apocalipse, ou era o Darkseid, eu não me lembro mais quem era o vilão que vinha. E aí o Batman tinha que reunir a galera, o Batman tinha que reunir todo mundo, né? E aí ele caçava o Lanterna Verde, ele conversava com Diana, Superman, ó galera, vamos se juntar porque esse cara que tá vindo aí é porradeiro, e é muito legal a história. Mas quando a gente vai falar do filme, é uma porcaria. Primeiro porque a história, ela foi contada de uma maneira mais resumida possível, e eles não poderiam fazer isso. Aí você me pergunta por que, William? Porque diferente da Marvel, a Marvel, ela teve todo um tempo de preparo de criação. Por exemplo, a Marvel no segundo filme dos Vingadores, ela não perde tempo explicando de onde surgiu aquele herói, ela não perde tempo falando sobre um herói específico, ela já vai para a história daquele arco lá. Vocês estão entendendo? Então ela não vai mais perder tempo porque ela fala, ó, assiste os outros filmes aí, cada herói, porque aí você já vai entender tudo. E nesse filme aqui, Vingadores 2, já tá todo mundo aqui estabelecido, você já vai só seguir a história. Então não vamos perder tempo com isso. Já não, no Liga da Justiça, eles não tinham falado sobre quase nenhum dos heróis, de nada e tudo mais.
Então eles tinham que necessariamente, querendo ou não, tinha que perder tempo falando sobre cada herói, tinha que criar um vínculo humano, um vínculo entre aquela história dos personagens pra gente se apegar àquilo. E é claro, quando a gente se apega a algo, quando um roteiro é bem construído, bem efetivado, se torna aquele filme bom pra gente. Sendo que o Liga da Justiça, em teoria, era pra ser o ápice da DC, e não, foi o ápice da merda, né? Porque ele tinha pouco tempo de tela pra mostrar muitos personagens, né? Querendo ou não, tinha um novo Batman, que não era nenhum Batman dos filmes anteriores, o que eu fiquei bem chateado, porque eu queria que fosse pelo menos o Batman da trilogia do Christopher Nolan, mas não era, então descontinuava a história. E aí tinha o Diana no meio, tinha o Cyborg, que surgiu ali, vai, entra de qualquer maneira, zero conexão. Então eles tentaram botar um monte de coisas em pouco tempo, e querendo ou não dá, velho. Às vezes você tem que, se você tem um filme que tem muitas histórias, muita coisa para criar essa famosa conexão, você deixa o filme grande, ponto final. Ah, William, mas tem gente que não gosta. Cara, quem for gostar, quem é fã, vai gostar. Um grande exemplo disso, que não se fazia filme mais de 1h30, por exemplo, na época, é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis foi lançado o quê? Em 2002? Acho que foi 2002, 2003, por aí, né? A trilogia do filme do Senhor dos Anéis. Cara, cada filme do Senhor dos Anéis tem 3h30. 3 horas e 4 horas, se você for pegar a versão estendida, que é 4 horas cada filme, não sei o que, e é simplesmente maravilhoso. Não tem ninguém que é fã, ou que gosta daquilo, ou enfim, que vai dizer que é ruim. Quem é fã mesmo, quem gosta daquilo. Então a mesma ideia, na minha humilde opinião, deveria ser efetivado na Liga da Justiça, que lançou em 2017, né? Que foi muita história para pouco tempo. O cara realmente queria, não, vamos fazer 1h30 de filme, mas tem muitos personagens para apresentar, 1h30 de filme, 2 horas no máximo, mas tem um vínculo para criar entre personagens, 2 horas e ponto, mas tem um vilão, 2 horas, não dá, velho. Então eles tiveram que juntar um monte de personagens, tentar juntar um monte de história, tentar colocar um vilão ali, meia boca, tudo mais, e em resumo geral, Liga da Justiça em 2017 saiu e foi um fracasso em todos os aspectos, um fracasso em história, teve falhas também um pouco nos efeitos especiais. Os efeitos especiais até que são ok, não é ruim, é legal, mas todo o contexto ali foi decepcionante. Foi a partir daí que eu creio que a DC realmente levou um murro enorme no seu estômago, né? Percebendo que, cara, se for fazer alguma coisa igual a Marvel, vai devagar, vai construindo cada personagem, vai construindo a história de cada um, vai vinculando aos poucos, até chegar num ápice igual como a Marvel fez com os Vingadores. Você poderia muito bem fazer com Liga da Justiça, mas não fizeram. E depois disso, a DC parece que não conseguia mais entender que tipo de filme queria fazer. Ela saiu testando cada vez mais um filme diferente. Lançou o filme da Diana, né, que muita gente não gostou. E também, sei lá, depois lançou outro filme que foi o Esquadrão Suicida. Meu Deus do céu. O Esquadrão Suicida é outro filme que é literalmente suicida. O final daquele filme ali, cara, eu quase vomitei sangue dos meus olhos de tão ruim que foi, cara. Porque tem o seguinte, galera, quando a gente vai falar de uma abordagem de um filme, né, cada filme ele tem o seu estilo de como ele é contado. Por exemplo, a Marvel de novo. Querendo ou não, a Marvel em seus filmes, ou na maioria dos seus filmes, né, ela pega um personagem, mas a maneira como é contada aquela história sempre tem piadas no meio, sabe? Eu tenho uma coisa que eu me lembro até hoje, eu não sei se era no Vingadores 2 ou era no primeiro filme, eu acho que era no segundo filme dos Vingadores, que tem uma luta entre o Hulk e o Homem de Ferro. E é muito engraçado que eu ri demais, velho. Que o Homem de Ferro, ele fica dando um monte de murro na cara do Hulk e ele fica dizendo dorme, 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 dorme. E cara, eu ri demais no cinema, eu lembro que todo mundo riu. Dorme, dorme, dorme. Então a Marvel, ela tem um estilo diferente de contar a história. Ela bota humor
no seu filme, né? Vocês estão entendendo? E querendo ou não, não apenas a narração daquela história é contada dessa maneira, apesar de ser um filme sério de super-herói, ela sempre bota humor, mas visualmente falando, se você comparar a visualização dos filmes da Marvel, é sempre muito colorido, sempre aquela cor vermelha e azul, sabe? É muito colorida. E aí a DC tentou fazer a mesma pegada, tentou botar piadinhas que não funcionava, tentou deixar as coisas mais coloridas que não funcionava. Até que entre vários testes e cagada, surgiu um filme que foi aí onde eu falei. Lembra que eu falei pra vocês que o filme, a trilogia do Batman, do Christopher Nolan, ele é diferente. Por quê? O Batman, ele não tem uma pegada de narração pra ser uma piadinha, certo? Ele é um pouco mais sereno, fora que a questão visual dele não é colorido igual da Marvel, como eu citei. É mais escuro e tudo mais, e que bombou demais. E eu me lembro que antes de lançar esse filme, que já vou falar pra vocês, eu ainda falei, cara, a DC tinha que seguir o mesmo padrão que fez com a trilogia do Batman, e aprimorar sobre aquilo. Ela tem que criar a sua própria identidade narrativa e visual, como a Marvel veio fazendo com todos os seus filmes. Até que então só veio mais esse filme e confirmou exatamente o que eu havia dito até para os meus amigos, que é o filme The Joker, que lançou em 2019. Sim, o filme O Coringa. Pois é, o Coringa, o vilão do Batman, cara, simplesmente foi um dos maiores filmes do ano. E que todo mundo que é fã ou não das histórias em quadrinho, de não sei o que, simplesmente aplaudiu de pé a nova abordagem do Coringa. Lembra que eu falei de novo que a abordagem da trilogia do Batman é levado para sério, tanto na questão narrativa, tanto na questão visual. O Coringa fez um mesmo padrão. Tanto é que, se não me engano, ele ganhou o Oscar do melhor filme do ano, o filme Coringa. A história narrativa do Coringa é contada da maneira mais séria. Não tem piadinhas no meio, não tem um negócio no meio. E ela é também, visualmente falando, se você pegar a visualização do filme, ela é mais dark, né? Mais obscura, não é colorida, né? E eles pegaram a história de um vilão e aprimoraram. Pois é, não é original igual os quadrinhos, né? Porque a galera fala, tem que ser fiel, como eu já falei pra vocês. Às vezes, fidelidade não é mais o importante. O mais importante é fazer a conversão de uma coisa para outra. Porque, querendo ou não, a narrativa, às vezes, é diferente para o audiovisual. E foi exatamente isso que eles fizeram. Pegaram o Coringa e trouxeram ele de uma maneira convertida diferente, mas muito mais incrível e adequada para a situação que a gente vive, né? O Coringa, por exemplo, nas histórias em quadrinho, se eu não me engano, ele se tornou mais louco ainda porque ele tinha caído em uma piscina de ácido. E aí ele ficou daquele jeitão dele, tal. É uma das narrativas. Já aqui no filme novo, né, que lançou em 2019, o Joker, o Coringa, né, ele simplesmente fica louco porque ele já tem essa tendência e ele ficou louco não por causa de algum produto, por causa de algum acidente, nem nada. Ele ficou louco por causa da sociedade em si, que destratava ele, destratava a classe mais pobre, que é o que acontece e tudo mais. Então toda a sua questão narrativa foi bem explorada, bem recriada, bem abordada, e que o Coringa explodiu naquele ano. E aí eu ainda me lembro que quando eu terminei de assistir eu falei, velho, é assim que a DC tem que continuar os seus filmes, tem que continuar, tem que fazer assim, velho. E que só a partir desse filme mostrou mais ainda que pra fazer um filme de um herói ou de um vilão, não necessariamente tem que seguir o padrão da Marvel, tem que ser algo colorido, tem que ter piadinha no meio. Às vezes só tem que ser mais dark, né, e mais completamente diferente. Na minha opinião, se a DC tivesse continuado criando assim, ela daria certo, mas vamos lá, né? Como eu falei pra vocês, apesar do filme Joker ter explodido, a DC parece não ligar e continuou criando outros filmes sem conexão. Outro problema que eu falei pra vocês, a DC ela não cria um filme com conexão um ao outro, ou seja, faz com que a gente fã não queira reassistir algum filme antigo ou fique ansioso para um outro filme. Porque, querendo ou não, foi isso que a Marvel fez. A Marvel ela faz com que você assista filmes anteriores e ela
ela faz com que as pessoas que forem assistirem os futuros filmes, elas fiquem ansiosas. Ah, eu vou assistir tal filme porque deve ser muito da hora. Por exemplo, Doutor Estranho. No momento que eu tô gravando esse vídeo, né, a galera criou um hype enorme pra Doutor Estranho por causa de todas as coisas, né, porque já tem um contexto todo por trás e tal. Apesar que o filme foi decepcionante, mas enfim, é outro papo. Mas se cria uma coisa. E a DC não faz isso. A DC cria um filme aleatório, criou não sei o que e tudo mais e não vai. Até que então, este ano, 2022, estava para sair um novo filme do Batman. Sim, mais um filme de um Batman com um ator diferente. Já teve o Batman, vários outros Batmans, depois teve o Batman da trilogia do Christopher Nolan, depois teve o Batman do Liga da Justiça, e aí eles iriam criar um novo Batman. Sendo que quando foi sair, ou saiu o trailer desse novo Batman, era com o Robert Pattinson, eu não sei, é aquele ator lá de Crepúsculo. Sendo que só pelo trailer eu já tinha entendido a pegada, que era a mesma pegada da trilogia do Christopher Nolan, que era a mesma pegada do filme do Coringa que fez sucesso, e esse Batman, ele tava nessa mesma vibe, de ser um roteiro mais a sério, de ser um roteiro mais daquele estilo da DC que ela tava começando a criar e que tava bombando, e de ser cores pretas. Afinal de contas, o Batman, ele é preto, ele é a sombra, então nada melhor do que um filme sobre ele desta maneira. E cara, só quando eu vi o trailer eu falei, isso vai bombar, isso vai dar certo, faça assim. E isso, dito e feito. Quando o filme lançou, assisti o filme, bombou. Ah, William, não gostei, é muito longo, bombou. Ah, quem gosta, quem curte, quem entende, na minha humilde opinião, faz muito sucesso. Ele só não fez muito sucesso ainda por vários fatores. O primeiro fator foi por causa da pandemia, tá? Que, se não me engano, na China e em outros países, o cinema estava fechado, ou seja, globalmente falando, o filme não foi distribuído e assim perdeu muitos milhões de dólares, né? Mas só no próprio Estados Unidos, se eu não me engano, eles conseguiram uns 500 milhões, ou foi 600, 700, não sei. Então, com certeza, se tivesse sido distribuído normalmente mundialmente, né, sem esse fator do Covid ter fechado o cinema, ele teria chegado na casa de 1 bilhão de dinheiro, né, de bufunfa, né? Mas mesmo assim, não chegando, ele já fez sucesso. Sendo que é aquela coisa, como eu falei pra vocês, o filme do Coringa, ele é um filme bom, é um filme legal, mas ele não tem conexão com nenhum outro filme da DC. Esse novo filme do The Batman, ele é um filme bom, ele é um filme legal, inclusive já foi confirmado, mal lançou ele, começou a fazer sucesso, já foi confirmado que ia fazer o segundo filme. Mas ele tem conexão com outros filmes? Também não tem. Então você não precisa necessariamente assistir filmes anteriores, nem criar um hype para o próximo filme. Então ainda tem esse problema da questão da DC, ela não criar conexões entre os filmes. Bom, lembra que eu falei para vocês que o Liga da Justiça, ele era, em teoria, para ser o filme, pelo menos inicial, um dos ápices da DC? Até que então, os fãs da DC começaram a pedir para que refizessem esse filme de uma maneira com a história bem mais contada, bem mais elaborada, com calma e sobre a visão de um novo diretor, que era o diretor de Zack Snyder, já que ele tinha uma pegada mais darkness, mais serena, né? Como eu já tinha falado para vocês, o filme Watchmen foi dirigido também pelo Zack Snyder e é um filme sensacional que bombou até um certo ponto, mas ele foi ofuscado, né? Porque a galera não conhecia e acabou não assistindo, mas ele é um filme bom demais. Então, depois de arrecadar muito dinheiro, Zack Snyder, ele falou, cara, eu vou fazer esse novo filme, vou pegar tudo aqui, vou retrabalhar em cima e fazer algo melhor e bem mais feito. Até que então, em 2021, lançado diretamente na HBO, né, HBO, eu não sei como é que fala normalmente, né, foi lançado o filme Liga da Justiça 2021, Corte Zack Snyder. No caso, corte de Zack Snyder. Pois é. E esse novo filme da Liga da Justiça, pelo corte dirigido pelo Zack Snyder, tem nada mais, nada menos do que 4 horas e 20
minutos de filme. Pois é, isso só confirmou mais ainda tudo que eu tinha falado e debatido com meus amigos, que sempre falavam que eu estava errado de um certo ponto, mas enfim, que era a questão de roteiro, a questão de ter uma história longa para ser apresentada de maneira correta para pouco tempo. Zack Snyder simplesmente falou, cara, eu vou botar tudo aqui e não tô nem aí. Quem amar, quem gosta realmente vai assistir o filme todo. E foi o que exatamente aconteceu. Mesmo com 4 horas de filme, ele foi um dos filmes mais bombados no final de 2021. Foi e ainda é, se não me engano, o filme mais visto da stream, né, on demand da HBO. Pois é, o filme de Zack Snyder bombou. Ele trouxe uma pegada diferente, contou as histórias de cada personagem adequadamente, porque como os personagens não tinham uma história solo anterior, ele tinha que fazer as apresentações adequadas. E lembra que eu falei para vocês que tinha que criar uma história boa, bem contada, ela tinha vínculo entre a gente e os personagens, e foi exatamente isso que ele fez, principalmente no personagem, um dos personagens mais principais, que é o Cyborg, né? E ele foi muito bem explorado. Outra coisa legal também desse filme é que ele é dividido por partes, literalmente. Você não precisa assistir o filme de uma vez por todas. Você pode assistir o filme e pausa, depois continua e pausa. Eu mesmo assisti assim em casa, né? Afinal o filme foi on demand e tudo mais. E no próprio filme ele tem mostrando por capítulos a divisória, conta a história do Flash bem mais abordada, a história do seu sofrimento, como ele é e tudo mais. E é claro, a principal coisa que eu tenho que falar para vocês, eles aprimoram a questão da história do vilão. Uma das coisas, ou um dos fatores que a Marvel fez muito sucesso nos seus últimos filmes dos Vingadores foi a questão de criar uma história fodástica para o anti-herói, no caso, o vilão, né? Que foi o Thanos. Foram precisos 2 filmes, né? A maioria desses 2 filmes, da maior parte do tempo, era contando a história do Thanos, né? Por isso que a galera gostou demais, porque tinha que ter os heróis ali e um vilão porreta demais. A mesma coisa aconteceu finalmente agora na história do Zack Snyder. O vilão Lobo da Steppe, a história foi muito bem mais contada e narrada e efetuada. Os seus motivos foram muito mais aprimorados. E não apenas isso, não apenas a questão narrativa. Lembra que eu falei dos efeitos especiais? Então, também a mesma coisa foi maravilhoso aqui. Uma das coisas mais notáveis é que finalmente o Lobo da Steppe ele foi apresentado da maneira coerente, porque fisicamente falando, olha só a diferença entre o Lobo da Steppe do filme de 2017 e o Lobo da Steppe do novo filme do Zack Snyder de 2021. A armadura dele é muito mais parruda, só visualmente faz você ter mais medo desse vilão, faz você realmente falar, cara, esse cara é parrudo, vai ter que juntar todo mundo, senão vai todo mundo morrer. Então tudo isso fez com que o novo filme do Zack Snyder, como eu falei pra vocês, ele é contado de uma maneira mais serena, tirou as piadinhas que tinha no Liga da Justiça 2017 que não funcionava, porque isso é fórmula da Marvel, não da DC. Não adianta copiar só por copiar, tem que copiar e se adequar e se firmar. E a DC não é desse estilo, eu já disse e repito, a DC é do estilo mais dark, né, de uma maneira mais coerente, e visualmente falando, nem preciso dizer que, obviamente, se você for comparar também, a visualização é muito mais escura, não tem muita colorização. Então isso só reforçou cada vez mais o que eu sempre falava, de que o importante não é o filme ser muito longo, mas se você tem muita história para contar, muitas conexões incríveis para fazer, conta e faz, velho. Igual o Senhor dos Anéis, a prova viva disso, que tem 3 horas de filme, caralhada de tempo e tudo mais, e que não foi o problema pro cinema. Ele literalmente revolucionou, chegou um pé na porta e disse, esse é meu filme de tal hora, quem quiser assistir, assiste. E pronto, a galera assistiu e amou, porque a história em si, todo o universo dele, foi muito bem criado, muito bem elaborado. E Zack Snyder fez exatamente isso. E foi a partir do filme de Zack Snyder, né, em 2021, que creio eu que a DC começou a finalmente prestar atenção nesses fatores. Ela criou o filme do The Batman, ela já estava com projetos para ser lançado de outros filmes, e aí uma nova empresa surgiu, eu não sei qual foi, se foi a Discovery, sei lá, eu não lembro agora, a Universal
acho que foi a Universal, que comprou a DC, eu não lembro. Só sei que surgiu a nova empresa que finalmente está reorganizando o universo cinematográfico da DC, cara. Finalmente o que eu tanto falava há anos e anos atrás, finalmente eles estão fazendo agora. Tanto é que vários filmes, no momento que eu tô gravando esse vídeo, vários filmes da DC foram adiados, foram alterados, porque com certeza eles querem finalmente criar uma conjunção entre os arcos de histórias de cada personagem. Principalmente o filme do Flash, como eu falei pra vocês, o nascimento da Liga da Justiça veio do ponto de ignição, não me lembro muito bem, tá? Não vou mentir, mas o ponto de ignição ele meio que com certeza rebuta tudo, porque ele brinca com aquela coisa do universo, com o tempo, do multiverso, e aí a DC finalmente vai poder começar do zero, e não apenas isso, ela vai poder finalmente contar as histórias de cada herói da maneira mais coerente, dessa nova fórmula dela, que eu espero que ela siga, né? Porque se não seguir também lascou. E também que ela continue criando conexões entre cada filme. Não adianta só trazer um filme solo que bombe, porque não vai adiantar. O Coringa é um filme legal, é um filme maravilhoso, mas pronto, ele é um filme que você bota ali e descarta, acabou, porque não tem conexões, não tem um outro motivo de, sei lá, daqui a 5 anos, 6 anos, você for assistir outro filme da DC, não tem motivo nenhum de você assistir esse filme do Coringa, sabe? Coisa que a Marvel faz até hoje. A Marvel, quando lança um filme novo e tudo mais, quem quiser assistir aquele novo filme, tem que assistir o primeiro filme ali, velho. E é muito legal porque ela cria toda essa conexão do universo. Justamente por ser uma parada muito complicada, não é fácil criar conexões entre os personagens. Não é fácil planejar, mas a Marvel fez isso com maestria. Ela planejou, fez, inclusive depois dos filmes, ela levou isso para as suas séries da Disney Plus, como Loki, como outros filmes aí, o Gavião Arqueiro, sei lá, vários outros filmes que mesmo sendo sérias, ainda assim faz parte da história. Então a galera que vê os filmes vai querer ver as séries. E aí foi onde surgiu também que todas as séries basicamente da DC iriam ser canceladas, né? Porque nenhuma série da DC tem história ou enredo de conexões com os filmes que elas vão lançar, né? E elas perceberam que a Marvel estava seguindo o caminho certo, elas têm que seguir isso também de uma certa maneira, de criar conexões entre as histórias, saca? Porque é isso que faz as pessoas ficar hypadas, é isso que faz as pessoas querer assistir os filmes anteriores, participar desse novo mundo. E querendo ou não, as séries da DC também, na minha humilde opinião, não são boas. A maneira como ela é narrada não é boa. Ah, o William tá, mas querendo ou não tava dando dinheiro, não tava dando audiência. Talvez tinha pessoas, é claro, tem pessoas que gostavam, mas ela entendeu que ela poderia ir para um novo patamar. Poderia não. Na minha opinião, vai e pode ir para um novo patamar se seguir esse segmento que eu falei, de uma pegada mais serena, como fez com a trilogia do filme do Batman, como fez com Coringa, como fez com Zack Snyder, como fez com o novo Batman agora. Se ela pegar a narrativa desse jeito, e se ela pegar também a questão visual e implementar as conexões entre as histórias, que de verdade eu espero que dessa vez ela faça conexões entre a história. Tá para sair o novo filme do Flash, que eu falei para vocês que, se eu não me engano, é o último filme que vai ser lançado, não sei, mudou a ordem dos filmes. Tá para sair o novo filme do Aquaman, tá para sair o novo filme do Shazam, que agora vai ser o vilão com The Rock, tá para sair muita coisa, tá para cancelar todas as séries para não ter gasto com dinheiro, e as próximas futuras séries que forem sendo criadas vai fazer parte da história dos filmes, o que pra mim é uma nova mudança para DC, que eu espero que dessa vez ela esteja certa. Então, em resumo geral, galera, tudo o que eu já havia debatido e falado muito tempo atrás, a DC tá começando a fazer. Não sei se foi palpite meu de sorte, não sei se é... Não tô dizendo que eu sou o cara que mais entende de cinema e tudo mais. Eu só tô dando aqui o meu ponto de visão, na qual muita gente também concordava comigo, conversava e falava sobre exatos esses mesmos assuntos, mesmas pautas. A DC, o que não falta é a história. A história tem... O DC tem história de personagens imensos, tem histórias de multiversos imensos, de batalhas e coisas. Ela só tem que, na minha opinião, retrabalhar em cima dessas histórias, contar com calma cada uma e criar conexões entre todas elas. Então vamos ver como é que vai ser o próximo filme do Batman, vamos ver como é que vai ser os próximos filmes aí que vão ser lançados. Não sei como é que vai ser o futuro. Eu vou ficar muito decepcionado se nos próximos filmes que forem lançando não tiverem conexões entre ele, ou se for mais um filme solo, eu vou ficar decepcionado. Por mais que talvez um filme seja bom, eu queria realmente um universo da DC maravilhoso. Então, na minha opinião, a DC deu errado, tava dando muito errado por causa desses dois motivos básicos, mas eu tinha que explicar para vocês
todo o contexto antes, vocês estão entendendo? Desses contextos de histórico que eu citei para vocês, desse contexto de narrativa de história, visualmente falando, das cores, querendo ou não, as cores também, ela importa, porque as cores, ela mexe com a gente, né? Querendo ou não, tudo mexe com a gente e etc, já que é algo áudio e visual. Bom, gente, mas é isso daí, cara, eu já tô ficando rouco, já tô ficando cansado. Eu acho que tudo que eu tinha aqui pra falar da DC e seus motivos do porquê que ela tava fracassando, já falei. Galera, pelo amor de Deus, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, porque vai dar muito trabalho de eu cortar o vídeo, editar o vídeo, deixar do jeito que eu quero, então provavelmente vai demorar um mês para eu editar esse vídeo, eu já tô vendo. Então se você tá vendo esse vídeo, ele ficou do jeito que eu queria, então por favor, não esqueça de dar um like. Lembrando que esse aqui é o meu canal, não é apenas falando, esse não é um canal só sobre filmes, tá galera? É um canal com vários quadros diferentes, se vocês quiserem conhecer, vejam aí. Os meus vídeos normalmente não são tão longos quanto esse, é porque eu senti necessidade de falar nesse vídeo e, querendo ou não, o assunto que eu iria abordar sobre esse vídeo era um assunto muito grande, não tinha como fazer um vídeo menor do que isso. É claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho também para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos, beleza? Então é nóis, um grande abraço, juízo na sua vida e até o próximo vídeo.